Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Daniela de Lemos, astróloga, astroterapeuta, e tô aqui hoje para conversar com vocês sobre as configurações planetárias. Ou seja, essas imagens geométricas, que são formadas dentro da mandala astrológica, nessas linhas que são as marcações dos aspectos astrológicos. Então, um primeiro ponto importante é que você já tenha alguma compreensão em relação aos aspectos astrológicos, essa temática dentro da astrologia, para melhor entender a questão das configurações astrológicas. Bom, aqui nesse mapa a gente tem duas configurações astrológicas muito marcantes, que são essa aqui formada pelas linhas em azul, que formam a figura de um diamante ou de uma pipa, vocês estão vendo. E a segunda é essa aqui, que formada pelas linhas vermelhas, né, que forma a imagem de um grande quadrado, tá? As duas imagens geométricas, elas já trazem um arcabouço de informações importantes de você já levar em consideração na hora da sua análise desse mapa, no âmbito mais geral, e perceber o que disso vai sendo fortalecido no âmbito específico e auxiliar a pessoa a compreender. Um primeiro ponto que eu acho muito interessante a gente pensar sobre as configurações astrológicas é que elas são circuitos fechados de energia. Vocês estão percebendo, né? A gente olha para essas figuras e elas são fechadinhas, tá? Muito diferente de aspectos soltos no mapa. Então, essa informação já nos traz uma questão em relação à energia, né? Ou seja, existe um arcabouço de energia interna deste ser que é muito disponibilizado para estas questões aqui marcadas pelas configurações, tanto do diamante ou pipa, como alguns astrólogos chamam, quanto para essa configuração em vermelho. Então, isso é importante já vocês perceberem. Existem circuitos fechados de energia interna nesse ser que são disponibilizados ou são ativos e com relação às temáticas destes planetas envolvidos nesse circuito de energia. Bom, vocês precisam conhecer também as classificações entre aspectos harmônicos e desarmônicos na astrologia, para a gente seguir nessa compreensão das configurações astrológicas. Muito importante frisar, pessoal, que essa conceituação de aspectos harmônicos e desarmônicos é necessário ter bastante atenção e não se criar um juízo de valor a priori, ou seja, nada em astropsicologia a gente enxerga de forma unilateral, ou seja, harmonia não necessariamente significa coisas boas e desarmonia não necessariamente significam coisas ruins. A gente trabalha na astropsicologia com o conceito da polaridade, ou seja, que uma mesma coisa sempre tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Tudo em astropsicologia tem a polaridade positiva e negativa. Tanto em relação a signos, todos os signos têm o seu lado positivo e o seu lado negativo, tanto em relação aos planetas. Todos os planetas têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, na questão dos aspectos, tanto os aspectos harmônicos podem ser utilizados de forma positiva ou o que está funcionando é o lado mais negativo. E nos aspectos desarmônicos também, né? Eles podem estar funcionando de uma forma mais negativa, porém eles guardam em si, na sua essência, também um fator positivo. Então, essas polaridades é muito importante de a gente ter em mente toda vez que a gente vai analisar qualquer questão em astropsicologia e ficar atenta para o polo inverso do que está aparecendo. Ou seja, né? Pessoas com essa configuração de pipa ou diamante, por verem uma acentuação dos aspectos harmônicos, que são esses sextis aqui, esses ângulos de mais ou menos 60 graus entre os planetas, e trígonos, né, que são esses ângulos de mais ou menos 120 graus, tem uma tendência a achar que só tem coisas boas aqui envolvidas e não existem dificuldades. Não, também existem dificuldades dentro dos aspectos harmônicos. E qual é a dificuldade relacionada aos aspectos harmônicos?
é a zona de conforto, é a estagnação, é a não visão do que você pode ter de benefício em relação a eles. E em relação aos aspectos desarmônicos, que são essas linhas aqui em vermelho, vocês estão vendo as quadraturas, ou seja, ângulos de mais ou menos 90 graus entre os planetas, e as oposições, ângulos de mais ou menos 180 graus entre os planetas. Existe um potencial gigante de benefícios para as pessoas que têm bastante quadraturas e oposições nos seus mapas, porque as quadraturas e as oposições na nossa vivência, elas nos chegam como problemas, como dificuldades, como questões que desde a nossa mais tenra idade a gente encontra uma barreira ali, uma dificuldade para lidar. E tudo que é difícil a gente enxerga logo facilmente e nos mobiliza a ação, nos mobiliza a querer resolver, a melhorar, enfim. Então a questão de os aspectos desarmônicos ou tensos nos movimentarem na vida já é um grande benefício, pois nos tira de uma zona de estagnação que pessoas com muitos aspectos harmônicos no mapa podem ficar, ok?